Inteligência artificial. E agora, rapaz, inteligência geral artificial, como é que é o negócio aí? AGI, Artificial General Intelligence. O que seria isso? Eu trouxe aqui para conversar com a Sula a definição do próprio Google, né? Para a gente também ter um termo aqui, um conceito em cima do qual trabalhar. Tá ali no print ali, ó. Dá uma olhada lá, ó. Então, inteligência geral artificial, a AGI, refere-se à inteligência hipotética de uma máquina que tem a capacidade para compreender ou aprender qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Um tipo de inteligência artificial que imitaria as habilidades cognitivas do cérebro humano, né? E aí tem duas características ali que ela tem que ter, e são mais dois conceitos daí a serem trabalhados, que é a capacidade de generalização e a capacidade de conhecimento de senso comum, né? Então, é interpretar como um conhecimento pode ser adaptado dentro de outro contexto. É por aí, por aí que vão esses dois conceitos ali trazidos pelo Google para definir a tal da AGI. E a novidade que a gente tem é uma aposta, talvez um bingo, um monte de chute aí sobre quando ela se tornará viável, né? Porque até aqui ela é hipotética. Tem gente que fala em 2026, como se fosse assim uma data tipo calendário maia e tal, né? Data para profecia. E aí eu separei aqui um trechinho do Álvaro Machado Dias, que é um estudioso do assunto, tem uma coluna boa lá no Olhar Digital sobre esse tópico. Vamos ouvir um trechinho do professor Álvaro para saber se é Uau, 2026 mesmo? E daí a Sulamon com a gente. uau. Olha só, eu não acho que a gente vá alcançar tão rapidamente. É um parênteses. Eu estou aqui na terra em que isso se discute. Eu passei o dia, uma parte do dia em Harvard, outra parte no MIT, lá visitando uns colegas, e é onde boa parte disso está sendo feito. E o consenso não é esse que vai ser em 2026, um pouco mais para frente, mas de fato será rápido. Então, tá aí, o professor acredita que vai acontecer. O que é hipotético agora vai rolar. E aí a gente ia ver essa ferramenta ser adotada em outros contextos e tal. E o dilema que hoje está focado assim nos artistas seria de muito mais gente, muito mais categorias, né? E aí eu pergunto, Sula, qual é o futuro do uso dessa ferramenta dentro do exercício criativo? A gente estava falando agora como uma ferramenta de pesquisa, né? Para onde as Isso. corporações com as quais a Sula tem contato estão encaminhando esse uso? Em que áreas esse uso já se destaca? Olha, existe uma, existe uma, existe existe um problema da forma como isso tem sido comunicado. No meu ponto de vista, né, dos artistas aqui, o que acontece é que a gente tem companhias que Uhum. se falaram que não iam usar essas ferramentas, e aí os CEOs vêm e falam que não, a gente está investindo nisso sim. O pessoal promete que não, a gente vai continuar produzindo arte do jeito tradicional, e aí abre vaga para engenheiro de tecnologia de inteligência artificial, e fica esse puxa e empurra. Vocês vão usar ou vocês não vão usar? Então, nesse momento, a coisa está toda muito nebulosa. É muito difícil de dizer para onde que isso vai. Eu adoraria ter uma máquina do tempo para saber como é que a gente vai estar daqui a 5 anos, mas nesse momento, muito difícil de saber o que vai acontecer. De novo, e foi bem o que você comentou, a gente foi o primeiro numa longa fila de profissões que vão ser precarizadas. Eu tenho ouvido falar muito que tem programador se revoltando, tem protesto rolando em relação a isso. Aparentemente aconteceu coisa com o GitHub recentemente também, sabe? Então, a gente está num processo de massacre, a gente está num processo que a gente está passando por esse grande rolo compressor, que tudo vai virar essa inteligência artificial generalizada, né? Vamos Uhum. ver o que vai acontecer. Eu acho que é muito difícil prever o que vai acontecer, sabe? Eu já tinha ouvido falar a respeito de que um dos problemas da inteligência artificial é que toda vez que a gente faz progresso com isso, para de ser chamado de inteligência artificial. E tem sido um processo interessante perceber que esse processo finalmente parou. As pessoas estão chamando de inteligência artificial, sim. Agora, o que vai ser inteligência generalizada, aí é difícil de dizer. Compreendo. Sula, acho que tem uma questão assim para equalizar nesse segmento, que é um argumento a favor do uso da ferramenta seria ele tornaria a possibilidade de criação mais disseminada na sociedade, quer dizer, mais gente Uhum. poderia criar mais coisa e aí a gente vai ter mais coisa mais legal e a arte vai evoluir. E se a gente acreditar nessa tese, então vai ficar parecendo que nem sempre o interesse da
categoria que executa a função é o interesse da função, sabe como? Mas existem argumentos contra isso e eu queria que a Sula os expusesse aqui de maneira clara para a gente também, para deixar registrado. Foi bem o que eu comentei. Existe essa coisa a gente quer percepção. Assim, ó, quando começou essa discussão inteira, eu acho que o ponto que pegou foi o seguinte: não existe porquê arte não ser uma coisa disseminada. É literalmente pegar um lápis e começar a desenhar. Vocês não precisam de inteligência artificial para produzir. Existe essa coisa da satisfação instantânea da inteligência artificial, você achar que você produziu alguma coisa. Mas a gente gosta muito de fazer a comparação que, tipo, quando você vai no restaurante e você faz um pedido, você não virou um chefe porque você está comendo aquela comida, você só fez o pedido. Quem virou o negócio não foi você, foi a inteligência artificial. Então, eu não sei quando que a gente vira artista usando a inteligência artificial, eu não sei se isso é possível. Eu acho que você vira artista a partir do momento que você pega no lápis, a partir do momento que você começa a aprender a fazer isso. Mesmo com tradução automática, por exemplo, existe muito mérito em você aprender um segundo idioma, aprender um segundo, um terceiro idioma. E eu acho que a arte vai começar a cair na mesma coisa. Vai existir problemas pequenos que você vai conseguir resolver com tradução automática, mas quando você precisa de uma tradução decente, você precisa ir pelo menos atrás da revisão de uma pessoa, sabe? Então eu vejo caindo muito nesse aspecto. Não sei exatamente de onde veio essa percepção que arte era uma coisa elitizada. Desenhar é um negócio muito fácil. É só começar. Mas aí vem essa coisa das pessoas não quererem a habilidade, quererem só o crédito. E isso incomoda a comunidade de arte bastante, sabe? Justo. Sula, para a gente expandir um pouco esse argumento, eu vou tentar resumir, talvez me apropriar da sua analogia, veja se eu não estou expandindo ela para algum limite aí onde ela não cabe, né? Então, desenhar, fazer arte é como cozinhar. E você gerar por inteligência artificial é como chamar o garçom ou pedir um iFood. É por aí, né? E aí eu fico imaginando, por exemplo, o caso de um sujeito que se propõe a fazer um projeto muito grande. No videogame hoje a gente vê assim, coisas tão miraculosas quanto construções de pirâmides na cena indie, né? O sujeito que sozinho faz o jogo do zero, do primeiro 0101, a música, a arte, tudo. E aí, eu fico imaginando um sujeito desses usar um asset gerado artificialmente, tipo um arbusto para um campo verdejante ou algo assim. Nesse caso, ele estaria o quê? Encomendando um ingrediente para a cozinha dele, aí é mais ou menos válido a partir do momento que a ferramenta tivesse regulamentada e seu uso fosse ético ou não? Nesse caso, poderia entrar na produção? Não, para mim, isso é um dos casos que mais faz sentido, sabe? Hoje em dia, o que você faz é que você entra na loja de asset e você compra a árvore pronta. Então, você tem como pagar pessoas para fazer esse tipo de coisa. Eu vejo muito projetos independentes se beneficiando desse tipo de coisa, mas aí entra naquele processo de estigmatização que eu tinha comentado antes. A gente vai associar isso com produções de baixo orçamento. A gente vai associar isso com produções mais... E, às vezes, isso pode ter uma carga política ou não. Faz sentido? Então, para mim, é onde mais se encaixa esse tipo de coisa. Você está trabalhando num projeto maior, você encaixa a inteligência artificial. Mas se você comprou um asset, se você gerou um asset, a comunidade de arte vai sempre reclamar com você quando você virar e falar, eu fiz essa árvore, e a gente vai falar, não, você não fez, não. Compreendi. Aí, a partir desse momento, então, o cara já não fez o jogo inteiro dele. Usou um arbusto lá, fez 95%. 5% era o arbusto. Compreendi o raciocínio. Sula, eu vou tocar uma vinheta aqui e aí a gente vai dar conta de algumas questões que apareceram no chat. Pode ser? Antes de encerrar? Claro! Bora lá para o nosso Clube do Fim. Teobaldo vai trazer aí a galera que mandou um superchat. Vamos ver como interage a nossa galera aí com a Sula. Hora chamada de mãe. Depois vou querer saber por quê. Bom, temos aqui Hernani Nascimento. Você acha que se as AIs mantivessem juntas um banco de dados com artes assinadas digitalmente, de modo a controlar o que pode ou não copiar ou dar créditos, seria uma forma consensual de lidar com os produtores artesanais?
Olha, eu acho que sim, ia ser um jeito muito melhor de lidar com isso. Se a gente conseguisse consenso, se a gente conseguisse consentimento, seria Uhum. fantástico, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que gostaria de brincar com isso com a própria arte. A gente, sabe, imagina você poder treinar um modelo com a sua própria arte e vender o uso disso para outras pessoas. Mas tiraram isso tudo da gente, fizeram sem perguntar. Então, se a gente conseguisse essa coisa do consentimento, se a gente conseguisse fazer alguma coisa que fosse assinado digitalmente, tipo, tá aqui o nosso modelo oficial treinado com a nossa arte para vocês brincarem também, e aí você paga diretamente para mim, ia ser fantástico, eu acredito. Eu acho que muita parte das críticas iam parar. Tenho certeza que a gente tem mais gente, né, Teobaldo? Tem. Tem aqui também SRJ. Oi, Sula, você pode comentar a frase bons artistas copiam, grandes artistas roubam, do Picasso e como ela é interpretada de forma rasa por alguns, ignorando todo o processo de aprendizado sobre o que está roubando? Isso foi uma discussão que a gente teve na live ontem. É interessante trazerem isso aqui, porque é o seguinte, ó, essa frase de que grandes artistas roubam, ela é uma frase profundamente criativa. Você roubar como um artista, essa filosofia, tem livros falando sobre isso, a gente tem textos maravilhosos falando sobre isso. Existe um livro, infelizmente, acho que ele só existe em inglês, chamado The Art Spirit, que fala muito a respeito disso. É que a gente pega e a gente se inspira, a gente pega um pedaço daquela arte e transforma em uma coisa nossa. E esse processo de você pegar uma coisa que te inspirou e transformar numa coisa sua, a gente está chamando isso de roubar. A gente está falando que a gente não precisa inventar a roda todas as vezes. A gente vai pegar uma coisa que inspira a gente e transformar aquilo numa coisa nossa. E aí, essa que é a parte importante. O elemento humano, o elemento que vai fazer a parte da transformação, é a parte que rouba. E é essa parte que está faltando no AI. Está faltando o elemento humano, sabe? Eles ficaram só com o roubo mesmo, o roubo clássico. Quem mais? Vamos lá. Opa, perdão. Temos aqui Ana Rodrigues. A discussão tá ficando puramente dentro da ideologia capitalista. Arte nem devia ser comércio, é para expressão própria. Plágio é besteira pura. Olha só, Sula, é manda. difícil quando arte é uma mercadoria, né? Uhum. A gente começa a entrar, se a gente começar a entrar na discussão do que é arte, o que vale a pena ser considerado arte, o que é arte no capitalismo, aí a live vai a tarde inteira, sabe? Mas a questão é, a gente tem sistemas de proteção com copyright, a gente tem sistema de proteção de propriedade intelectual, e seria ótimo se eles fossem respeitados. Eles foram criados para proteger os artistas, né? Mais gente lá, Teobaldo? Temos sim. Tem uma pessoa que acabou de mandar, deixa eu já ler aqui. De onde vem o interesse de mascarar o erro, encurtar o processo de aprendizado e a jornada do artista? A AI é um sintoma da produção desenfreada e é reflexo da precarização. Puxa, eu acho que esse é mais pra mim que pra Sula, mas diga, Sula, manda ver. Pode falar, Álvaro, vai lá. Não, eu só ia reiterar que eu acho que, assim, eu já fiz um vídeo expondo os argumentos e tal, e eu acho que a função aqui é a gente realmente abrir espaço para o contraditório. Então, eu acho que se eu explicar de novo, eu roubo o espaço da Sula. Então, eu quero te ouvir. É isso. Assim, ó, eu acho que essa imediatismo, essa coisa de a gente quer e a gente quer agora, ela é muito coisa da sociedade atual, é muito do como o capitalismo funciona, é muito da mídia social. Mídia social modificou a forma como a gente consome arte de uma forma muito profundamente. O que acontece? Desculpa, de uma forma muito profunda. O que acontece? A gente costumava parar para consumir arte. E hoje em dia a arte é uma coisa que você pega na timeline e você acha bonitinho, você dá scroll, às vezes dá um like, às vezes não, e virou um consumo muito mais rápido. É muito a discussão do que é arte e o que é conteúdo, sabe? Então, eu vejo a coisa da inteligência artificial indo muito na coisa do conteúdo. E aí, outra discussão, onde é que conteúdo vira arte? E eu acho que para ser arte, para ser considerado arte mesmo, ela tem que ter esse elemento humano. Mas enfim, essa é uma discussão muito grande. Vamos lá para a próxima, Teobaldo. Tem mais uma? Temos. Rafael Vitorati. Trabalho como diretor técnico de computação gráfica para games e cinema, mais 18 anos de experiência. É muito triste ver estúdios demitindo departamentos inteiros para contratar engenheiros de AI. Sula? É muito triste mesmo. É muito triste mesmo. E assim, ó, eu acho que esse vai ser o momento que a indústria vai ter que voltar atrás. Eles vão demitir um monte de gente e a gente vai acabar tendo que voltar atrás. Eu acho que esses departamentos voltam menores, mas eu não acho que eles vão ser extintos. Pelo menos essa é a minha esperança, sabe?
Acho que dá tempo de mais uma ali para a gente também não passar aqui da agenda da Sula, que é disputada aí, rapaz, com alguns dos maiores nomes do entretenimento global, pô. Vamos lá, Teobaldo. Vamos lá. Teve bastante gente também, antes, quando a gente estava falando sobre a Adobe, por exemplo, Paulinho, que comentou que foi tipo o que a Unity fez ano passado. Que foi, tipo, mudar tanto a forma como a empresa funciona no âmbito legal que ela deixa de ser a coisa generalizada que ela era na indústria, né? E todo mundo começa a usar substitutos. Exato. Se vocês quiserem pesquisar o que aconteceu com a Unity deu um puta tiro no pé. Foi um negócio muito intenso. Eles mudaram a forma como o processo de monetização dos jogos deles funcionam e eu acho que eles não se recuperaram. A coisa, eles caíram no buraco total, assim. Então, pesquisar a história da Unity é uma história bem interessante. Eu não tô 100% por dentro, então não vou tentar resumir, mas foi um caso, foi um bafafá. E uma última aqui, porque teve uma última que eu acho que vale a pena a gente encerrar com ela. Sula, você tem dicas para quem está tentando entrar nesse mercado de ilustração ou outra área criativa, está extremamente perdido e desesperançoso com a situação atual da AI? Olha, muito difícil a gente não ficar desesperançoso, porque eu acho que a parte mais difícil com essa situação da AI é a gente entrar no mercado. Eu acho que onde a AI mais tirou trabalho foram nos trabalhos iniciais, nesses mercados de entrada, sabe? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: experimenta trabalhar com outra coisa que não seja com arte inicialmente. Continua praticando, continua produzindo arte por fora, que você vai conseguir sim se adentrar no mercado, sim, sabe? Só vai levar um pouquinho mais de tempo. Não trabalhar com coisas que não sejam diretamente ligadas à arte não é uma derrota. Você não precisa só trabalhar com arte para ser considerado um artista. Então, faz o que você precisa fazer para ficar bem e continua estudando, continua praticando por conta que você vai ver que vai dar certo, sabe? Eu tenho esperança que esse mercado nosso vai continuar existindo por mais um bom tempo. E, Perfeito. perdão, o chat tá me cobrando aqui de uma que passou reto, porque tá, tipo, muita gente falando assim. Desculpa, não foi proposital. Todo mundo pedindo pra eu, por favor, ler essa. Da Lúcia Lemos. Sula, pode explicar por que a AI não é o mesmo que colagem? Sim, então, quando você faz colagem, você está fazendo modificação profunda na arte, né? Você está realmente pegando a mensagem e criando uma mensagem nova usando colagem. Tem uma artista que eu gosto muito, chamada Vanessa Lemon. A Vanessa Lemon faz um trabalho de pintura em cima de livros de poesia. Ela pega a página do livro, pinta por cima e ela filtra só algumas palavras. Então, ela ressignifica aquelas poesias. E é um trabalho fantástico. Quando a gente está fazendo AI, a gente está só fazendo um filtro de estética. A gente está só tirando a estética de um lugar e aplicando ela em outro. Essa parte da ressignificação, essa parte de criar um significado novo, ela se perde. E por isso que a gente chama de máquina de plágio, sabe? A partir do momento que você não está infundindo aquilo com um significado novo, é só uma cópia da estética do que está acontecendo. Faz Perfeito. sentido? Faz. Deu, Teobaldo, tudo bem ali? Agora deu. Vamos liberar a Sula. Ó, sobre esse último assunto também, assim, como um agradecimento final para a Sula, né? Eu mencionei, sabe, a presença da inteligência artificial na colagem e, na minha percepção, assim, não é uma equivalência dos processos, gente, longe disso. É cogitar que a ferramenta pudesse ser usada como acessório dentro de um processo de colagem, né? Então, essa era mais ou menos a ideia e fica colocado que isso seria possível no momento em que a ferramenta tivesse uma sofisticação técnica maior e um olhar mais humano para com o material através do qual ela se educa ou se prepara, né? Isso. Eu acho que isso é o que está colocado. Diga, Sula, perdão. Posso Claro, fazer claro, claro. uma consideração final aqui? Por favor, manda. Assim, ó, o lance, eu acho que a coisa toda meio que saiu do controle porque é muito mais um posicionamento político nesse aspecto do que necessariamente o uso da ferramenta em si. A gente espera que as pessoas que se consideram de esquerda não usem essa ferramenta porque ela está ferrando com a vida das pessoas. E é muito abstrato explicar como que isso tirou o trabalho das pessoas, mas, de novo, não tem como a gente colocar esse gato de volta nessa caixa, né? Esse gato de volta nesse saco. Então, a gente só espera mesmo que as pessoas que estejam alinhadas mais à esquerda compreendam que isso é uma ferramenta de roubo e que isso está afetando as pessoas que estão trabalhando nesse momento. Então, seria ótimo se pudesse só evitar essa estética, deixar essa estética para o pessoal que não se alinha com as nossas políticas.
Sula, saiba que aqui será feito, né? A gente já manifestou essa decisão, né? Eu queria encerrar dizendo que é um prazer imenso, é um presente ter tua presença aqui nesse momento, né? Eu quero acreditar que essa discussão possa trazer algo de positivo, possa levar a palavra da Sula, da comunidade artística para mais gente também, possa educar mais gente a respeito da ferramenta, né? E eu espero ter cumprido esse papel de ouvir, né? Eu tenho as minhas posições a respeito disso, eu acho muita coisa, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que o Meteoro deve refletir os posicionamentos da sua comunidade e se engajar nas suas lutas. E é isso que a gente está fazendo aqui, e a Sula me permite realizar esse propósito, né? Então, de novo, é um presente e eu agradeço por ele. Eu vou pensar em como eu vou retribuir isso ainda, você vai ver. Muito obrigada pelo espaço, Álvaro, foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Sula. Valeu. Vamos para um breve intervalo. A Sula se despede aqui. Na volta, eu conto o que a gente vai ter amanhã aqui nessa mesa. Valeu.